Fala galera, professor André aqui de novo para dar continuidade à resolução do exercício 43 da página 270 do livro do James Stewart, Cálculo, volume 1, sétima edição. Gente, olha só, esse exercício é muito longo e eu estou solucionando ele junto com vocês em 3 vídeos. No primeiro vídeo, eu solucionei os itens A e B. Vou deixar um cardzinho aqui para vocês verem essa resolução, tá? Eu estou agora na segunda parte do vídeo, onde que eu vou solucionar o item C desse exercício, tá? E depois eu irei fazer um próximo vídeo para solucionar o item D, tá? O que eu fiz no primeiro vídeo? Qual a ideia geral desse exercício? Eu tenho a função f de θ igual a 2 cosseno θ mais cosseno ao quadrado de θ. Tá? E esse θ está variando no intervalo de 0 a 2π. A ideia geral do exercício é construir o gráfico dessa função. Tá? Para fazer isso, eu preciso identificar os intervalos em que a função é crescente, decrescente e os extremos locais. Isso eu já fiz no vídeo da parte 1. E agora eu quero fazer com vocês esse item C que está aqui, ó. O item C está escrito: encontre os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Para fazer isso, eu preciso calcular a segunda derivada dessa função, tá, gente? E depois fazer o estudo de sinais dessa segunda derivada, tá? Eu já tenho a primeira derivada, está circulada aqui, ó. F' de θ igual a menos 2 seno θ vezes 1 mais cosseno θ. Vou copiar ela lá na folha em branco, onde que eu irei fazer o item C. Show de bola, galera? Vamos lá, então, ó. Item C, tá? Vou colocar a primeira derivada aqui. F' de θ igual a menos 2 seno de θ, que multiplica 1 menos, é menos ou mais? É mais cosseno de θ. É mais, lembrei aqui, tá? Gente, eu preciso fazer a derivada disso daí, que seria a segunda derivada da função original, tá? Então, a segunda derivada é regra do produto, né? Repito o primeiro fator e derivo o 1 mais cosseno de θ, que vai dar menos seno de θ. Mais, derivo agora o primeiro fator, menos 2 seno θ, a derivada vai dar menos 2 cosseno θ. E repito o último fator, 1 mais cosseno de θ. Show de bola, gente? Olha só, vou precisar estudar os sinais dessa função do jeito que ela está escrita aí. Ela está bem complexa. Para estudar esses sinais aí, vou dar uma ajeitada nela. Menos 2 seno θ vezes menos seno θ vai dar 2 seno ao quadrado de θ. Tá? Esse mais com menos ali vai dar menos e eu vou fazer a distributividade aqui, ó. Aqui e aqui. Menos 2 cosseno θ vezes 1 vai dar menos 2 cosseno θ. Menos 2 cosseno θ vezes cosseno θ vai dar menos 2 cosseno ao quadrado de θ. Gente, tá aí a segunda derivada mais ajeitadinha. Deixa eu arrumar esse 2 primeiro aqui, que esse 2 ficou feio, professor. Vamos fazer ele bonitinho igual aos outros. Ficou mais ou menos. Gente, olha só. Não, o ideal era eu fatorar essa função, né, para fazer o estudo de sinais. Mas não tem fator que eu possa. Não tem um fator comum em evidência. Olha só, na primeira parcela tem seno ao quadrado, na segunda cosseno, e na terceira cosseno ao quadrado. Não tem nada em comum aí. O que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar tirar esse seno ao quadrado de θ daqui e colocar um cosseno no lugar disso daí. Mas, professor, eu posso fazer isso? Posso, desde que eu use uma identidade trigonométrica. Vou usar essa identidade aqui, ó. Identidade. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Tá? Essa identidade também pode ser escrita assim, ó. Seno ao quadrado de θ igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Observe que agora eu posso substituir essa expressão aqui
no lugar daquele seno ao quadrado de θ lá, ó. Tá bom, pessoal? Então, eu vou repetir aqui a segunda derivada, já fazendo essa substituição, tá? Vai ficar assim: f, duas linhas de θ, igual 2, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ, menos 2 cosseno de θ, menos 2 cosseno ao quadrado de θ. Então, são funções são a mesma função escrita de formas diferentes, tá? Agora eu vou dar uma ajeitadinha nela ainda para ver se a coisa melhorou, para eu conseguir fazer o estudo de sinais, fazer distributividade aqui, ó. 2 vezes 1, 2 vezes cosseno, vai dar 2 menos 2 cosseno ao quadrado de θ, menos 2 cosseno de θ, menos 2 cosseno ao quadrado de θ. Gente, não tem como colocar fator comum em evidência aí, não. Tem como fatorar, não. Porque tem um 2 sozinho lá no início, olha, da função. Não tem jeito. A única coisa que eu posso fazer aqui é juntar essa parcela aqui, ó, com essa daqui, ó. Vamos fazer isso. F, duas linhas de θ, igual menos 4 cosseno ao quadrado de θ, menos 2 cosseno de θ, mais 2. Gente, não adiantou. Não tem como colocar fator comum em evidência aí, porque tem aquele 2 sozinho ali, ele está atrapalhando. Para fazer o estudo de sinais disso, eu preciso encontrar as raízes. Eu preciso encontrar as raízes dessa função. Como que encontra as raízes? Eu pego a função igual a zero. Mas, professor, como que eu resolvo isso? Gente, olha só. Se vocês observarem, essa equação está muito parecida com uma equação de segundo grau. Então, existe uma estratégia que eu posso fazer uma mudança de variável. Eu posso pegar o cosseno de θ e mudar para uma outra letra, por exemplo, K. Tá? Se eu fizer isso, como que vai ficar a minha equação? Vai ficar menos 4k ao quadrado menos 2k mais 2 igual a zero. Gente, isso é uma equação de segundo grau. Aí vocês usem aí os recursos que vocês conhecem para resolver essa equação de segundo grau, tá? Eu já sei a solução dela, tá? Eu tenho duas soluções aí nessa equação. O k' igual a menos 1 ou o k duas linhas igual a meio. André, então eu já resolvi a equação dessa forma? Não. Você descobriu o valor de K, mas você não quer o valor de K. Você quer o valor de cosseno de θ. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu já não sei que o K vale menos 1, então eu vou pegar menos 1 e colocar aqui, ó. Vai ficar cosseno de θ igual a menos 1. Depois, eu não sei que K é igual a meio, eu vou pegar o meio e colocar aqui, ó. E vou resolver a equação cosseno de θ igual a meio. Então vamos lá, gente, vamos fazer isso? Nossa, essa questão é grande, hein? Vamos lá. Cosseno de θ igual a menos 1 é uma equação que eu tenho que resolver. E cosseno de θ igual a meio é outra equação que eu tenho que resolver, tá? Aí eu já estarei resolvendo aquela equação lá de cima. Para resolver isso, circunferência trigonométrica, né, gente? Vou fazer aqui, tá? Para resolver a primeira. Vou fazer o eixo dos cossenos aqui. Eixo dos senos, que eu nem vou precisar. Mas vou traçar para ficar tudo bonitinho. Opa. Eita. Aqui. Tá. Essa função vai. O cosseno tem que dar menos 1, né, gente? Menos 1 no cosseno
0 está aqui, o 1 está aqui e o menos 1 está do lado de cá. O ângulo que o cosseno dá menos 1 é esse daqui, ó. Opa, deixa eu fazer uma setinha bonitinha. É o ângulo de π radianos. É o ângulo de π radianos. Então já tem a solução aí da primeira equação, tá? Θ é igual a π radianos. E agora eu vou resolver a segunda equação, tá, gente? Vou fazer a circunferência trigonométrica aqui. Vou pegar o eixo, copiar. Eixo X, o eixo Y. Vou fazer a mesma coisa, tá? Agora eu preciso... Opa, preto. Agora eu preciso descobrir em que intervalo... eu tenho 0 aqui, né? Deixa eu só marcar o 0, o menos 1. Opa. E o 1 aqui. Deixa eu botar mais aqui, pro lado de fora. E eu quero saber quais são os ângulos cujo cosseno é meio. Meio tá aqui, gente, ó, entre o 0 e o 1. Deixa eu botar ele mais bonitinho aqui, para vocês enxergarem. Meio. E aí, gente, quais são os ângulos cujo cosseno dá meio? Tá? Eu vou tentar desenhar eles aqui para vocês. Eu vou fazer uma linha... vou fazer de outra cor, fazer vermelho não, para não confundir. Vou fazer ela de azul clarinho. Vou até fazer ela mais fininha. Azul clarinho não, azul escuro. Quais são os ângulos cujo o cosseno dá meio? É o ângulo que tiver aqui, ó. Opa, não é isso não, André. Ah, eu não consigo pegar. Ah, aqui. Ó, eu preciso descobrir que ângulo é esse daqui. Que tá pegando aqui na circunferência, ó. Tá vendo essa linha azul que eu fiz? Eu preciso descobrir que ângulo é esse daqui. Ué, gente, cadê a pontinha? Eu preciso descobrir que ângulo é esse. Ah, gente, agora sumiu meu... Ah, voltou, apareceu. Apareceu a margarida. Eu preciso descobrir que ângulo é esse daqui, ó. Tá bom? Como é que eu vou fazer isso? É só desenhar um vetorzinho aqui, ó. Vou fazer ele de verde. Seria esse ângulo e esse ângulo aqui, ó. E aí, que ângulo é esse daí? Cujo o cosseno dá meio. Se eu lembrar lá do ensino fundamental, o ângulo cujo cosseno dá meio é 60 graus. E 60 graus em radiano é... Opa, que setinha foi essa, André? É o π sobre 3 radianos. E aqui embaixo, no quarto quadrante, que ângulo que dá meio? É o ângulo de 300 graus. Eu vou até anotar aqui em graus, mas a gente não vai usar o graus, tá? A gente vai usar em radianos. Em radianos seria o 5π sobre 3. Então, observe que a segunda equação tem duas respostas. Ela tem o θ' igual a π sobre 3 e o θ, duas linhas, igual ao 5π sobre 3. Então, gente, a minha equação, né, ela tem três soluções. Deixa eu botar uma folha a mais aqui. A minha equação, né, original, a minha segunda derivada, ela tem três raízes. Quais são as raízes? O π sobre 3, o π e o 5π sobre 3. Eu vou botar aqui, ó, raízes. Vou botar até na forma de solução. Assim. π sobre 3, que está no primeiro quadrante, o π e o 5π sobre 3. E aí, professor, como que eu faço o estudo de sinais da segunda derivada? Eu vou até copiá-la aqui de novo, gente. Como é que ficou a segunda derivada? A segunda derivada ficou assim, ó. F, duas linhas de θ, igual. Vou copiá-la lá em cima. Menos 4 cosseno ao quadrado de θ. Depois que eu ajeitei ela. Menos 4 cosseno ao quadrado de θ. Menos 2 cosseno θ. Mais 2. A segunda derivada está assim. Tá? Como é que eu vou fazer o estudo de sinais disso, professor? Não sei, nunca fiz na minha vida. Gente, faz uma retinha.
marca todas as raízes. A gente sabe que o intervalo que a gente quer construir o gráfico da função, lá no enunciado, tá de 0 a 2π, vou marcar aqui, ó, o 0 e o 2π. Isso eu não encontrei em nenhuma conta, não, tá no enunciado, tá, gente? As raízes em ordem é o π sobre 3, o π tá aqui no meio. O π sobre 3, ele tá por aqui mais ou menos, ó. Qualquer coisa você passa tudo para número decimal, gente. Passa tudo para número com vírgula. Eu vou passar em cima para ficar mais fácil para vocês. E aqui está o 5π sobre 3. Ó. Eu já tenho essa habilidade, mas caso vocês não tenham, façam assim. Ó. Coloca 0, π sobre 3. Você pega a sua calculadora e divide 3,14 dividido por 3. Lembrando que o π não é 3,14, gente. É uma aproximação, olha lá. Deu próximo de 1. 1,04, 1,05 arredondando. Então, vou botar 1. Esse primeiro aqui é próximo de 1, número 1. O π, a gente sabe que é próximo de 3,14. O 5π sobre 3 vai ser próximo de 5, né? Porque o π sobre 3 é próximo de 1. Então, isso aqui vai ser próximo de 5. Aproximação, tá, gente? E o 2π é 6,28. Às vezes, colocando em número decimal, fica mais fácil para vocês fazerem o estudo de sinais. Porque agora eu preciso fazer o estudo de sinais dessa função. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar um número entre 0 e 1 e substituir nessa função aí. Vou ter que pegar um número entre 1 e 3, depois um número entre 3 e 5, e um número 3,14 e 5, e um número entre 5 e 6. Aí eu vou substituir nessa função. Vou fazer o seguinte, nessa função aqui, hein? Vou fazer o seguinte, gente. Vou calcular o f duas linhas do meio. Vou botar isso numa calculadora, tá? Vou calcular o f duas linhas do 2, porque o 2 está entre 1 e 3,14. Vou ter que botar isso no Excel para andar depressa. O f duas linhas do 4, porque o 4 está entre 3,14 e 5. E vou calcular o f duas linhas do entre 5 e 6,28. Vou botar o 6. Gente, eu vou ter que fazer isso no Excel, porque senão eu vou perder muito tempo. O Excel já faz eu monto uma tabela e ele faz tudo de uma vez. É só saber montar a função no Excel. Desculpem ter que fazer assim, mas eu não deixei pronto antes, então quem sabe faz ao vivo. Sim, desejo remover. Tá. Vou botar aqui x e y, como se fossem funções. Vou colocar aqui o valor de meio, de 2, deixa eu ver mais aqui, 4 e 6. 4, 6. E a função, o que ela faz? Vou ter que ficar voltando aqui toda hora para ver. Menos 4 cosseno ao quadrado de θ. Então, ó, igual menos 4 vezes cosseno desse cara aqui. Cosseno ao quadrado tem que ser cosseno vezes cosseno. Ele duas vezes. Cosseno ao quadrado desse cara aqui. Certo? Estou montando a fórmula, hein, gente? Depois, menos 2 cosseno do meio. Voltando. Menos 2 cosseno do meio. O Excel a gente não precisa botar em radianos, tá? Ele já trabalha em radianos. Menos 2 vezes cosseno do meio. Tá? E mais 2. Mais 2. O Excel só trabalha em radianos. Se você quiser converter para graus, tem fórmula para isso, mas ele já trabalha em radianos. Ó, o resultado do primeiro deu negativo. O Excel tem essa... Quando você faz a primeira fórmula, depois é só puxar aqui, ó, que eu já sei o resultado dos outros. Ó. Então, olha que legal, gente. O primeiro deu menos 2,8. Vou anotar lá. Aproximadamente menos 2,8.
O segundo deu 2,13. Vou botar 2,1 positivo. O que interessa para a gente é só se é positivo ou negativo. O F, duas linhas de 4, deu 1,6 e o outro deu menos 3,6. O que interessa são os sinais. Então a gente sabe que no primeiro intervalo aqui os sinais são negativos, que aqui deu negativo. O outro aqui está positivo, então nesse intervalo aqui está positivo. Aqui também está positivo, não é? E aqui está negativo. Então, com isso, eu já sei como estão as concavidades da função original. Olha só, onde está negativa, ela tem concavidade para baixo. Onde está positiva, ela tem concavidade para cima. Onde está positiva, ela tem concavidade para cima. E onde está negativa, ela tem concavidade para baixo. E os pontos onde que a concavidade muda são os pontos de inflexão. Então, ela tem uma inflexão aqui. Não vou fazer de verde não, para não confundir. Vou fazer de azul. Ela tem um ponto de inflexão na abscissa x igual a π sobre 3 e tem uma inflexão aqui também, tá? No 5π sobre 3. Eu não sei se vocês lembram de o que é uma inflexão. Inflexão é quando eu tenho uma concavidade para cima e, de repente, eu mudo com uma concavidade para baixo. Aí esse ponto aqui é chamado ponto de inflexão. Tá bom, gente? Então tem dois pontos de inflexão nessa função. Então, em resumo, eu posso escrever o seguinte. Resumo. Peraí, deixa eu fazer bonitinho, né? Nos intervalos de 0 a π sobre 3. 0 a π sobre 3. Ou 5π sobre 3, esse lado de cá agora. 5π sobre 3 e 2π. 5π sobre 3 e 2π. F de θ é côncava para baixo. Agora vamos ver lá. No intervalo de π sobre 3, nesse intervalo todinho aqui, ó, é tudo positivo. De π sobre 3 a 5π sobre 3, sobre 3, f de θ é côncava para cima. Certo, gente? E em x igual... X não é θ, né? E em θ igual a π sobre 3 e 5π sobre 3, π sobre 3 ou θ igual a 5π sobre 3, f de θ tem pontos e vírgula. Em π sobre 3, f de θ tem pontos de ai, já ficou feio a letra. Inflexão. Lembrando que o π sobre 3 não é o ponto, é a abscissa do ponto. E o 5π sobre 3 também é a abscissa do ponto. Se quiser saber a ordenada, tem que montar uma tabelinha. Beleza, gente? Em resumo, é esse daí e isso que a gente queria encontrar no exercício, na letra C desse exercício. Beleza, galera? Daqui a pouco eu faço o vídeo parte 3. Não se esqueçam de clicar no cardzinho para ver o vídeo parte 1 e o vídeo parte 2. Beleza? Um forte abraço para vocês, hein, galera?